Fazer parte da família de Jesus é a vocação fundamental dos cristãos de todos os tempos. Por isso são chamados a formar comunidade, que está centrada na pessoa de Jesus e que tem como única missão fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias da vida. É a isso que chama o Evangelho. Quando Jesus apresenta a sua verdadeira família, é quem faz a vontade de Deus e toma lugar ao redor de Jesus. Iniciemos esta celebração cantando. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus, minha proteção. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda minha vida, não vou ter medo não. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Por isso, no início da nossa celebração eucarística, reconheçamos nossos pecados, nossas falhas, mas que também possamos nos entregar ao amor de Deus que é misericordioso e que nos restaura. Sendo assim, digamos juntos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo
vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é reto e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proíbe comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e vos espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere, Israel,
pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça, copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentado pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que em abundância da graça, em um número maior de pessoas, faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O príncipe desse mundo agora será expulso, e eu da terra levantado atrairei todos a mim mesmo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído.
Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse 10º domingo do tempo comum, a liturgia nos convida a ouvirmos ainda mais a palavra de Deus. Vejamos que na primeira leitura de hoje nos traz o relato da queda de Adão e da sua esposa Eva. E diante dessa queda, Deus lhe faz uma pergunta retórica: onde estás? É uma pergunta retórica porque Deus sabe de tudo. Mas depois da queda, depois de experimentarem o mistério do mal, o homem também experimentou uma cisão, uma separação. E é diante dessa consequência do pecado que Deus fará essa pergunta a Adão: onde estás? Essa pergunta, meus amados irmãos e irmãs, também é dirigida a nós. Onde está não é apenas para saber uma localização geográfica, mas se refere à nossa relação com Deus, que a princípio deve ser uma relação de comunhão, mas depois da queda e do pecado, se tornou uma relação que cortou um laço, que houve uma descomunhão. E diante dessa pergunta, Adão irá dizer a Deus uma resposta que nada mais é do que a sua confissão dos seus pecados. Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como estava nu, tive medo, me escondi. Aqui nós encontramos duas características de quem vive no pecado: o medo e a vergonha. São duas atitudes que assim manifestam a sua perturbação interior. E essa perturbação é por causa de uma ruptura. Antes, Adão e a sua esposa viviam numa inocência, numa harmonia, serenidade e paz. E nós poderíamos perguntar: e por que o homem chegou ao estado de perturbação? Quando rompeu essa relação com Deus. E longe de Deus, o homem é angustiado, sente medo, sente vergonha. E tudo isto aconteceu porque o homem deixou de escutar a Deus para escutar aquilo que não vem de Deus. Aquilo que a serpente colocou em seus ouvidos
e que adentrou no coração. O pecado original. O pecado de prescindir de Deus, de se afastar de Deus. O pecado também da autossuficiência, do orgulho, do querer se apartar do Deus que é a nossa vida. E quando fazemos isto, nós conhecemos aquilo que os nossos primeiros pais conheceram, o dissabor da vida. Mas vejamos que o livro do Gênesis também apresenta 3 perguntas no seu livro. A primeira é a que nós escutamos hoje: onde estás? A segunda é que Deus faz a Caim: onde está o teu irmão? E a terceira pergunta importante é a que Deus faz também a José. Diz: o que estás procurando? Ele diz: eu procuro meus irmãos. E diante dessas perguntas, nós identificamos algo similar em todas. Deus se preocupa com o ser humano. Deus quer a plena comunhão com o ser humano. Porque longe de Deus, nada somos do que um arameu errante, uma pessoa vazia. Mas mesmo nesse erro, é Deus que continua a procurar o homem, para que o homem possa assim experimentar novamente essa comunhão de paz, de vida, que só encontrará em Deus. Desse modo, meus irmãos, minhas irmãs, nós adentramos no Evangelho de hoje. Jesus que voltou para casa com seus discípulos. Aqui tudo indica que em Cafarnaum, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem poderiam mais ter tempo para comer. Veja que a casa é o ponto, é o lugar da comunhão, é o lugar do encontro. A casa não é apenas uma estrutura física, mas é uma linhagem. Se antes Adão e a sua esposa Eva se afastaram de Deus por escutarem a serpente, agora uma grande multidão se reúne para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o próprio Cristo. E essa palavra vai fazer com que eles fiquem curados de todos os males, curados do veneno do diabo, da divisão e assim por diante. Mas vejamos que a casa está cheia. E diante dessa situação, até a parentela de Jesus não compreendia. Dizia: ele não tem tempo nem para comer, está fora de si. Mas vejam que a parentela, ela de certa forma, entre aspas, peca por ignorância, mas não por maldade. Já os fariseus e os doutores da lei pecam com a maldade. Não vai dizer que Jesus está fora de si apenas, mas que Jesus é conduzido por Belzebu, o deus das moscas, ou seja, também o próprio diabo. E aqui nosso Senhor vai dizer para eles também que nem Satanás pode estar dividido, pois toda casa dividida, todo reino dividido vai chegar à ruína em pouco tempo. Mas o que ele faz é pela ação de Deus, é pela ação do Espírito Santo, que faz com que ele expulse os demônios. Mas também nosso Senhor vai dizer que ele é o mais forte. Ele se utiliza dessa parábola, vai dizer: se um homem guarda a sua casa, mas se chega um homem mais forte do que ele, lhe arranca a armadura, saqueia a sua casa e vai embora. O que ele está dizendo é o quê? Que Satanás tem força, mas ele é o que tem mais força, é o poderoso, é aquele que vence o diabo, é aquele que vence a maldade, a morte, o pecado. Então nós não devemos temer ao diabo. Sabemos que ele é forte, mas se a nossa vida está unida a de Cristo, nós somos mais fortes do que o diabo.
porque nós nos revestimos de quê? De Cristo. E assim ele denuncia que os mestres da lei estão errados, que são maldosos e que pecam contra o Espírito Santo. E qual é o pecado contra o Espírito Santo? É não aceitar a sua ação, é negar a sua ação, é uma autossuficiência, é a soberba, é negar a ação de Deus no próprio Filho Jesus Cristo. Então nós também devemos hoje também perguntar, será que nós negamos também a ação de Deus? Será que nós estamos ainda influenciados pela a palavra do mal? Ou somos guiados pela palavra da vida, que é Jesus Cristo? Mas vejamos ainda, meus amados irmãos e irmãs, que tem uma grande multidão na casa e que é incapaz de quem está fora adentrar na casa devido à quantidade de pessoas. E aí chega a mãe de Jesus, Maria Santíssima, com os seus irmãos, isto é, a sua parentela mais próxima. E ali alguém que está sentado perto de Jesus vai dizer: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e mandaram te chamar. Jesus se aproveita dessa situação, num bom sentido, e vai dizer a eles que estão ao seu redor. Veja que eles estão sentados aos pés do Mestre, estão sentados para ouvir a palavra de Deus, para se deixar guiar pelo Cristo. E diante dessa ocasião, Jesus aproveita essa oportunidade de forma tão bonita e vai dizer: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora devemos ter uma clareza nisso. Quando nosso Senhor fala isto, não é para causar um afastamento, uma marginalização de sua mãe Maria Santíssima. Mas o que ele está colocando em evidência é que muito mais do que os laços sanguíneos e biológicos, são os laços da fé. E Maria, muito mais do que ser mãe do Filho de Deus, Maria é discípula, é aquela que escuta, é aquela que acolhe, é aquela que pratica a palavra de Deus. Quando Nosso Senhor fala isto, de forma alguma está vilipendiando a sua mãe, está descartando a pessoa de sua mãe, mas pelo contrário, ela é muito mais do que mãe, ela é a mulher da fé, é aquela que pratica, é aquela que se alegra com a vontade de Deus em sua vida. Então, para que nós sejamos realmente membros da família de Cristo, é preciso que nós também façamos a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, não tem outro caminho senão estar unido a Cristo. E aí vem essa pergunta: onde estou? Distante de Cristo ou com Ele? Estou dentro da casa ou fora da casa? Porque aqui também há esse paralelo. Há muitos que estão dentro da casa que na verdade estão fora. E há muitos que estão fora que estão dentro da casa. Por exemplo, Maria nesse evangelho está fora da casa, fisicamente, mas é aquela que nunca está distante de Deus. É aquela que sempre está na presença de Deus. Já há muitos que estavam na casa e acusavam Jesus de quê? Que ele estava possuído pelo demônio. Fisicamente dentro, mas com a sua vida fora. Então é preciso que também nós façamos esta interrogação a nós mesmos. Essa pergunta: onde estou? Onde estou? Qual é a palavra que eu escuto? A palavra de Deus ou a voz que vinha da serpente? A autossuficiência ou aquele que depende em tudo de Deus? Então que hoje também nós possamos
fazer a nossa escolha. É preciso estar com Jesus para sermos seus irmãos, suas irmãs e sua mãe. Esse é o grande convite também do cristianismo. Nós não somos apenas servos, mas somos membros da família de Cristo. E para isto é preciso darmos o salto da fé. Sem a fé é impossível. E São Paulo nos falou hoje na segunda leitura. Eu creio e nós cremos. É até um pequenino capítulo do Catecismo que fala sobre a fé. Eu creio e nós cremos. Então é a partir dessa fé que eu dou o salto de qualidade na minha vida. Me torno também membro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Que nós possamos assim ouvi-lo sempre, mesmo em um mundo tão barulhento, tão cheio de vozes, mas é preciso sempre escutar a palavra de Deus. E com ele nós somos fortes, o forte capaz de vencer a serpente, de vencer o veneno do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos nossas preces, nossos pedidos ao nosso Deus. E após cada invocação, digamos juntos: ouvi-nos, Senhor. Todos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, para que, crendo na presença do Senhor ressuscitado, que a assiste, anuncie a todo mundo o Evangelho da salvação. Rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os governantes e líderes dos povos promovam o bem comum, visando o desenvolvimento e a solução dos problemas que atingem a comunidade. Rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Por nós que celebramos em comunidade a Eucaristia, para que, iluminados pelo Senhor, não nos deixemos levar pelas tentações do inimigo, que quer nos afastar de Deus. Rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Para que as pessoas que enfrentam tribulações e sofrimentos busquem pôr sua confiança na vossa misericórdia e que sejam conduzidos para a ressurreição dos justos, os nossos familiares e amigos que partiram deste mundo. Rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos também pelos nossos falecidos. O 7º dia de falecimento de Maria Filomena Avelino. 1º ano de falecimento, aliás, 2º ano de falecimento de Joselita Cardoso. Que o nosso bom Deus os acolha no reino dos céus. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos também a ação de graças pelos 17 anos de vida matrimonial de Ricardo e Renata de Lourdes. Rezemos pela saúde de Olegário e Fátima, Roberta Cunha Lima e família, seu Vavá e Dona Gilma, Fátima Guzmão, seu Guzmão, também seu esposo, todos que nos pedem oração, principalmente aqueles que foram assim acometidos da Covid-19 e que estão se recuperando. Também o Padre Alexandre, que dá passos significativos na recuperação da sua saúde. Que Deus, nosso bom Deus, os conceda a salvação e a cura de corpo e alma. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus de eterna bondade, acolhe nossas preces e súplicas e dai-nos a graça de sempre estar convosco. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém.
apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Vou cumprir minha promessa ao Senhor, na presença de seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos esses dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele, os anjos celebram vossa grandeza. Os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação.
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Docênio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos, que chamaste deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem também da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Eu não sou digno que Entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. Quem faz a vontade de Deus Pai do céu é mãe, é irmã, é como irmão meu. Quem faz a vontade de Deus Pai Vamos juntos dar glória ao Senhor e ao seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor, me atendeu, me livrou de uma grande aflição. Quem faz a vontade de Deus Pai do céu é mãe, é irmã, é como irmão meu. Quem faz a vontade de Deus Pai do céu é mãe, é irmã, é como irmão meu. Olhem todos pra ele, se alegrem, todo o tempo sua boca sorria. Esse pobre gritou e ele ouviu, fiquei livre de minha agonia. Quem faz a vontade de Deus Pai do céu é mãe, é irmã, é como irmão meu. Quem faz a vontade de Deus Pai do céu é mãe, é irmã, é como irmão meu. Acampou na batalha seu anjo, defendendo seu povo e o livrando. Provem todos pra ver como é bom o Senhor que nos vai abrigando. Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa Igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorreis a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe e Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio. Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai, segundo o amor do vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos dedicados pastores do povo cristão, assim seja. Só lembrar que durante a semana, todos os dias, haverá missas, de segunda a sexta,
aqui no seminário, às 7h30 da noite. E na quarta e na quinta, aí haverá missa, tanto aqui no seminário, como lá em São Sebastião, às 7h30 da noite. Sim, também na sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, haverá missa também aqui no seminário, 7h30 da noite, e em São Sebastião, 7h30 da noite. E aproveito também esse dia do Sagrado Coração de Jesus para fazer um apelo a todos os fiéis que virão à missa de forma presencial, porque durante a semana os fiéis podem participar de forma presencial da Santa Missa. Então, na próxima sexta-feira, nesse dia do Sagrado Coração de Jesus, queremos pedir a cada fiel que possa trazer alimentos não perecíveis, para que possamos assim socorrer os nossos irmãos mais famintos. Então, quem puder dar uma cesta básica, assim faça. E quem não puder, tem um poder de aquisitivo menor, pode trazer pelo menos 1 quilo de alimento não perecível. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.